Informações da notícia que chamou muito a atenção logo no início da manhã, com a vinda do presidente Lula para São Paulo, primeiro atendimento em Brasília, depois a vinda para São Paulo para uma cirurgia. A Mayra Djaimo acompanhou tudo de muito perto, traz todos os detalhes aqui pra gente. Fala, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. O presidente Lula deve ter alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no começo da semana que vem. Essa é a expectativa da equipe médica divulgada durante uma coletiva de imprensa nesta manhã. Segundo os médicos, Lula está bem e tem um quadro de saúde estável. Ele ainda deve ficar mais 48 horas em observação na UTI, mas o presidente já está acordado, conversando e se alimentando bem. Não está recebendo visitas, apenas a primeira-dama Janja, que o acompanha desde a saída de Brasília ontem. E foi ontem que Lula começou a sentir dores de cabeça, teve até que encerrar mais cedo uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e foi encaminhado para a unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para fazer uma ressonância magnética. O exame apontou uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda que o presidente sofreu no dia 19 de outubro. Ele caiu no banheiro da casa dele e bateu a cabeça, teve que levar 5 pontos na nuca. Depois dessa constatação de hemorragia intracraniana, o presidente foi trazido às pressas para a unidade do Sírio-Libanês na capital paulista e passou por um procedimento chamado de trepanação, que é a drenagem do sangue do hematoma que estava entre o cérebro e a membrana meningia. O médico Roger Tuma explica como o hematoma se formou. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. A cirurgia demorou cerca de 2 horas e, segundo a equipe médica, não teve complicações. O médico neurocirurgião Mauro Suzuki explicou como a cirurgia é realizada. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um único dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. De acordo com o médico Roberto Calil, chefe da equipe médica, o presidente ficará mais 48 horas em observação, internado em São Paulo e deve ter alta na semana que vem. O tempo de internação, se tudo correr bem como está correndo, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília semana que vem. Os médicos afirmaram que o mesmo problema não deve ocorrer novamente e que o presidente não terá nenhuma sequela. E acreditam que Lula poderá ser liberado e voltar normalmente ao trabalho sem restrições no início da semana que vem. As atualizações médicas devem ser informadas pelo hospital amanhã. Volto com vocês. Valeu, Mayra. E em Brasília, reuniões estavam agendadas. Ontem ele estava em reunião quando começou a se sentir mal. E o Márcio Rocha traz a visão da capital federal do que aconteceu com o presidente da República. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui em Brasília porque, como todos nós sabemos, o presidente Lula, acabou tendo que fazer uma cirurgia às pressas aí em São Paulo e por isso toda a agenda de compromissos dele acabou cancelada.
e justamente por causa dessa cirurgia, né, que foi realizada aí em São Paulo, né, na madrugada desta terça-feira. Então, por causa disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin acabou cancelando os compromissos da agenda dele, inclusive ele tinha compromissos também aí em São Paulo e acabou retornando a Brasília para assumir parte da agenda de Lula. Então, a gente lembra que os principais compromissos da agenda do presidente Lula, que estavam previstos na agenda oficial que tinha sido divulgada ontem, na segunda-feira, era para uma cerimônia, um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico. E aí, Alckmin acabou assumindo essa agenda. Então, por isso, só para falar um pouco sobre essa agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, durante o pronunciamento, ele primeiro disse, né, que o presidente Lula não poderia estar presente justamente por causa desse imprevisto, mas que mandou um afetuoso abraço e que tem muita alegria em receber a delegação da Eslováquia. Segundo Alckmin, né, no discurso que ele fez nessa cerimônia, os dois países têm muito em comum, criticou a divisão do mundo em blocos antagônicos, que, segundo ele, é uma armadilha perigosa que deve ser evitada, mas falou o seguinte, que a conclusão das negociações do Mercosul e da União Europeia, que contou com o apoio do governo da Eslováquia, é mais do que um acordo econômico. É, na verdade, a aproximação de duas regiões que podem influenciar a governança global, sendo que o texto desse acordo se tornou público e agora todos podem consultar as razões, né, o que está previsto nesse acordo entre os dois blocos econômicos. Nessa cerimônia também, o vice-presidente Alckmin disse que o Brasil está firme no propósito de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzirem até 67% até 2035 as emissões de carbono e disse que convida a União Europeia para trabalhar para evitar o aumento da temperatura média global até a COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará. Diz que agradeceu também o apoio no entendimento de 6 pontos apresentados por Brasil e China para a resolução do conflito entre Ucrânia e Rússia e que Lula manifesta a satisfação da Eslováquia, da União da Eslováquia no projeto do governo brasileiro de combate à fome e à pobreza no resto do país. Por causa disso, depois o primeiro-ministro da Eslováquia fez um pequeno pronunciamento, agradeceu a presença de Geraldo Alckmin e mandou também um abraço para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram assinados, né, tratados de cooperação nas áreas de defesa, com o ministro José Múcio, também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marcos Amaro, também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, outro tratado de cooperação e um memorando de entendimento do governo com o governo eslovaco, né, que tinha sido assinado em 1986, que evita a dupla tributação dos impostos de renda entre os dois países. E aproveitando que a gente está aqui em Brasília, só para a gente encerrar, é que a gente está na expectativa de uma reunião que está acontecendo neste momento com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes partidários para tratar justamente do pacote de corte de gastos do governo. Porém, a gente ainda não sabe como essa reunião vai ter algum resultado, enfim, está sendo feita neste momento, principalmente porque ontem o Lula encontrou com o Lira e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar desse pacote de gastos. Ouviu deles que o clima no Senado, no Congresso em geral, deu algum problema, né? Ficou um pouco mais difícil, mas, enfim, de qualquer maneira, esse acordo, né, esse pacote de corte de gastos não deve ser, por enquanto, não deve ser votado no Congresso. E essa reunião vai decidir que, mesmo se Lula, doente, né, do jeito que está, sendo que vai ficar em São Paulo até a semana que vem, vai ter dificuldade para tramitar esse pacote de gastos ou não. A gente está aqui acompanhando, qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado. O presidente Lula tem 79 anos, veio de uma semana bastante intensa, né, Zaidan? Teve todo o evento do Mercosul, com aquele protocolo todo e assinatura de documentos e um problema importante que é a condução do corte de gastos com o Congresso, a decisão do Supremo a respeito das emendas, uma reunião que não estava sendo tão amistosa assim como destacou o Márcio a respeito do clima lá no Congresso Nacional para aprovação e votação rapidamente de partes do corte de gastos, e aí findou com essa situação. O presidente Lula passou mal exatamente nesse encontro com o Lira e com o Pacheco, e tudo isso que foi descrito pela Mayra e pelo Márcio Rocha, Zaidan.
O ambiente não é bom mesmo, como disse o Arthur Lira, porque é um ambiente de chantagem, né? E, de todo modo, as notícias são boas porque os médicos falam, primeiro, que o procedimento é corriqueiro. Para os neurocirurgiões, é um procedimento corriqueiro, comum. E, além disso, há o fato de que eles acreditam, embora haja, sim, uma possibilidade, porque outros médicos já atestaram isso, mas eles disseram que, no caso específico do Lula, inclusive o doutor Calil falou isso, eles não acreditam em sequelas, né? Embora, repito, nesses casos, as sequelas podem ocorrer, mas eles não acreditam, até pela maneira como ele acordou, as reações que teve, mas é um período de observação no hospital e depois, então, um período de observação por 2, 3 meses, porque você pode ter sequelas tardias, mas as notícias foram boas porque são médicos de primeira linha e estão atestando que foi um procedimento que para eles é corriqueiro e que não acreditam em sequela. Então, são respostas boas às dúvidas que o país tinha hoje pela manhã, né? E o Alckmin, claro, tem de tratar pelo menos de parte da agenda. Ele não é o Lula e sabe, inclusive, que não pode avançar determinadas linhas, porque ele não é o presidente. Mas esse encontro com o Fitzo, ele é interessante. O Fitzo sabe o que é ter de ir para um hospital. Tentaram matá-lo, um atentado até hoje muito mal explicado, porque moveu a ajuda da Eslováquia ao Zelensky e é totalmente contrário à atuação da OTAN em território ucraniano. E, além disso, por ser um político de esquerda, né, ele enfrenta muita resistência dentro da União Europeia. Então, até hoje, é muito mal explicado o atentado contra o Fitzo. Ele sabe exatamente o que é, para alguém que é chefe de governo, no caso do Lula, de Estado e de governo, ficar fora de combate por um tempo e como isso, às vezes, atrapalha o andamento das coisas, né? E, de fato, atrapalha porque se havia uma pequena, bem pequena esperança de aprovação, ela fica ainda menor com a ausência do Lula em Brasília, Ronaldo.